Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima em que poderemos aprofundar um pouco mais no conteúdo tão elevado que é o conteúdo da Seichonoye. E para nós iniciarmos a nossa reunião, faremos oração constante no livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração para renascer em Deus. Ela consta na página 133. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem tiver em casa este livro pode fazer a oração em voz alta juntamente comigo. Caso queira também, quem não tiver o livro ou quem quiser, pode assumir a posição de oração, uma outra posição confortável e acompanhar mentalmente as palavras da oração, que eu tenho certeza que elevarão a sua alma, o seu espírito, o seu sentimento ainda mais para próximo de Deus. Então vamos lá? Oração para renascer em Deus. Renasci agora, renasci em Deus, sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu um novo eu, que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo, nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente, de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se, então, dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo, com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que oração maravilhosa! Renascer em Deus na convicção de que somos seus amados filhos. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer do fundo do coração a participação de cada um de vocês nessa noite de hoje. Meu muito obrigado, muito obrigado. Quem está no Brasil, quem está fora do Brasil, receba meu abraço carinhoso. Vamos juntos hoje estudar um pouco mais, aprofundar nessa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia iluminadora da Seichonoye. Quero deixar também o meu carinho especial a todas aquelas pessoas que deixam mensagens de carinho, seja no chat, seja depois nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan ou da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado pelo carinho. Recebam em retribuição meus mais profundos desejos de muitas felicidades na vida de cada um dos senhores e de todos os seus familiares. Meu muito, muito, muito obrigado. Hoje, esse tema maravilhoso, que é um tema que instiga, que ele traz muito
à tona essa vontade que nós temos de manifestar cada vez mais a nossa grandiosidade. Então hoje nós vamos falar sobre acredite em você. Acredite em você. Precisamos acreditar em nós mesmos. A gente vê as pessoas falando isso. Hoje em dia todo mundo fala, você precisa acreditar. Ganha na vida quem acredita. Então eu vou abordar hoje, num espectro mais filosófico, como ou por que precisamos acreditar em nós, para que nós tenhamos um norte ou para que nós tenhamos mais força para cada vez mais manifestar o que existe dentro de nós. Então hoje vou utilizar como livro, texto básico, o livro A Verdade da Vida, volume 25, é o 25º livro da coleção A Verdade da Vida, que é essa coleção de capa amarela, composta de 40 volumes. Ele vai falar sobre educação na prática, parte 1, livro maravilhoso, e nós vamos começar falando sobre ele. Então, o que acontece? Todo mundo fala, acredite em você. Muitas pessoas falam e nós temos hoje inúmeras pessoas que não acreditam nelas próprias pelos mais variados motivos. Traumas, visões equivocadas, pensamentos materialistas. Então tem pessoas que não acreditam em si próprias, seja pela aparência, seja pelo status, seja pela classe social que ocupa. Então nós temos os mais variados motivos. Não é a função dessa palestra, ou não é a minha função aqui hoje, nesta palestra, abordar os motivos pelos quais as pessoas são levadas a uma descrença nela. O ponto que eu vou abordar é exatamente os caminhos para que nós possamos criar dentro de nós aquilo que impulsiona a fé em nós próprios. E uma palavra que define bem o que seja isso é a autoconfiança. A autoconfiança é você acreditar na sua capacidade. E a Seitonella faz um trabalho fantástico de construção da autoconfiança, porque nós vamos na essência, não só filosoficamente, como também na prática. Então nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre autoconfiança. Já falei sobre autoconfiança em outras palestras, mas aqui nós vamos abordar a questão da autoconfiança no viés de acreditar em você próprio. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Muitas pessoas têm talentos grandiosos, muitas pessoas têm capacidades fantásticas, mas não as exteriorizam, não conseguem fazer com que esses talentos sejam colocados em prática porque não acreditam em si próprias. Não acreditam. É aquela pessoa que na hora que ela vai fazer já vem aquele pensamento na cabeça, nem começa que vai dar errado. Você sabe que vai dar errado. E muitas vezes aquele talento, aquela capacidade não é manifestada porque a pessoa não acredita. Então, acredite em você. Primeiro ponto que nós precisamos esclarecer. Quem é esse você? Algumas pessoas podem até virar para mim e falar assim, preletor, você fala acredite, a pessoa falando, né? Você está falando para eu acreditar em mim, mas é porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você também não vai acreditar em mim. Tem muitas pessoas que pensam assim, sabe? E quando nós conseguimos entender quem é o você, a gente consegue entender o porquê é possível acreditar em qualquer pessoa. E presta bem atenção, acreditar em qualquer pessoa é um movimento filosófico, religioso, sábio. Não quer dizer que nós vamos pegar pessoas despreparadas e colocá-las nas atribuições que precisam de preparo. Não é isso. Acreditar em você não é acreditar na falsidade, é acreditar na realidade que está por detrás. Não é pegar uma pessoa que nunca jogou nem River Raid, nunca jogou nenhum joguinho de avião. River Raid agora denunciei por completo a minha idade. Então, não é uma pessoa que nunca jogou nenhum joguinho de avião e vou colocar para pilotar um avião cheio de passageiros. Não é isso. Acreditar é você saber quem você realmente é. O professor Masaru Taniguchi começa no livro A Verdade da Vida, volume 25. O meu livro é... deixa eu ver aqui qual é... A 4ª edição. Eu vou para a página 182, página 182, Verdade da Vida, volume 25. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. A autoconfiança
consiste no conhecimento da poderosa força vital que cada um possui dentro de si mesmo. Olha que lindo, vou repetir mais 2 vezes para que a gente possa gravar. A autoconfiança consiste no conhecimento da poderosa força vital que cada um possui dentro de si mesmo. Então, a autoconfiança consiste no conhecimento da poderosa força vital que cada um possui dentro de si mesmo. Então, vamos começar a trabalhar. Trazer aqui o nosso quadro e vamos para o nosso tema. Nosso tema é acredite em você. Então, primeiro ponto que nós vamos estabelecer. O que é acreditar? Aliás, o que é o você? Primeiro ponto que nós precisamos definir. Bom, a Seitonella ela faz uma diferenciação muito importante. O primeiro você é o você que nós chamamos de imagem verdadeira. O que é imagem verdadeira? É o que o professor Masaharu Taniguchi falou. É a força vital. O que é força vital? A força que dá vida. O que é a força que dá vida? Aquilo com a capacidade de criar, de gerar, de vivificar, de santificar, de elevar, de iluminar. O que é isso que tem essa força vital capaz de manifestar toda a perfeição e toda a elevação da vida? Deixa eu pegar aqui a caneta. Quem é que tem essa capacidade? Nós chamamos de Deus. É o nome que nós damos a essa força vital. Pode ser qualquer outro nome que denomine essa grandiosidade, essa maravilha, esse fantástico da espiritualidade. Então, você é a sua imagem verdadeira, que é essa força vital que está dentro de você, que nós chamamos de Deus. Ora, se Deus está presente em todos os lugares, e um princípio da maioria das religiões monoteístas é que Deus tem a onipresença. O que é a onipresença? Ele está presente em todos os lugares. Ora, se Deus está presente em todos os lugares, Ele está presente dentro de mim e dentro de você também. Se Ele está presente dentro de você, é porque no seu interior existe essa força vital. Então, você é composto da imagem verdadeira e você também é composto da sua imagem fenomênica. O que é imagem fenomênica? Deixa eu escrever aqui o fenomênica. É esse corpo carnal. Fenomênica. A sua imagem fenomênica é essa imagem carnal que está aí agora sentado no sofá, esparramado no puff, assim, deitado, todo deitadão na cama, ou mesmo sentado numa cadeira. Essa imagem, essa pessoa, ela é a sua imagem fenomênica. Ela é um retrato, ela é uma imagem passageira daquilo que é real, da sua força vital. Então, ou seja, a sua imagem fenomênica, ela é uma imagem ela é uma projeção da sua imagem real, modificada pelos aqueles 4 atributos que eu falei na palestra sobre a vida é justa. Lembram? Karmas, pensamento, karmas, influência do mundo espiritual e missão. Esses 4 elementos, eles formam a sua imagem fenomênica. Então, a sua imagem fenomênica, advinda dos 4 elementos, que é mente, karma, mundo espiritual e missão, esses 4 elementos, eles vão formar essa imagem fenomênica. A imagem fenomênica é exatamente igual à imagem verdadeira? Não, não é. Então, o que acontece? Enquanto sua imagem verdadeira ela é maravilhosa, porque ela é a própria manifestação de Deus, é o espelho perfeito de Deus, a sua imagem fenomênica depende de vários elementos mentais. Então, ou seja, a sua imagem fenomênica depende dos elementos mentais. Então, ou seja, dependendo da mente, a imagem fenomênica pode se manifestar próxima à sua imagem verdadeira ou pode se manifestar completamente contrária
a imagem verdadeira. Então, quando eu falo acredite em você, primeiro ponto que nós temos que saber, qual você que você precisa acreditar? No fenomênico ou no real? Esse é o primeiro fator. Por quê? As pessoas que são pessimistas e têm uma péssima imagem de si próprias, elas acreditam que que elas são simplesmente essa imagem fenomênica. Como a mente dela está ruim, como a mente dela está fora dos pensamentos elevados, está fora dos pensamentos grandiosos de Deus, então ela fala, eu sou uma pessoa insignificante porque eu não consigo manifestar a minha totalidade. Na verdade, o ela que ela se enxerga, né, a pessoa que ela enxerga, no fundo, são as falhas mentais que ela está enxergando. Não é ela de verdade. Quem é ela de verdade? Um poderoso e maravilhoso Filho de Deus. As pessoas que têm autoconfiança, você tem aquelas pessoas que têm autoconfiança no seu eu fenomênico e aquelas que têm a confiança no seu eu verdadeiro. As que têm confiança no seu eu fenomênico vão até certo ponto, porque ela acredita que ela tem capacidade. Muitas vezes ela não sabe nem de onde vem a capacidade, mas também ela pode ser derrubada se o eu fenomênico dela sofrer alguma limitação. Um exemplo clássico, aquelas pessoas que são muito bonitas, mas eu falo assim, daquelas pessoas que são bonitas assim, de chamar a atenção aonde vai. Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm confiança. Aí você fala, como? Não tem condição. Aquela pessoa é maravilhosa, como é que ela não tem autoconfiança? Por quê? Como ela acha que somente é bonita, então ela deposita tudo na beleza dela. E ela sabe que se alguém não gostar da beleza dela, ela não vai conseguir alcançar ou ela não vai conseguir tudo que ela quer. Então acaba que você tem pessoas que são muito bonitas e são complexadas. E você tem vários outros exemplos disso. Então você tem pessoas que têm muito dinheiro e procura poder para poder se afirmar, porque ela sabe que ela não tem muito o que manifestar. E aquelas outras pessoas que às vezes, por exemplo, tem um físico avantajado, aquela pessoa forte, bonita, mas acaba que acontece uma situação, perde o físico, perde algum pedaço do corpo e aquela fé, aquela crença total se desmorona. A pessoa que tem fé na força vital dela é independentemente do seu corpo, independentemente do que ela tenha, porque ela sabe que o seu corpo manifesta elementos mentais, mas a sua essência, ela é a própria vida de Deus. Então, definir quem é você é fundamental. Primeiro ponto. Você precisa saber quem é você. Quando na Seitianai falamos, você é o maravilhoso Filho de Deus, nós estamos falando dessa imagem fenomênica ou dessa imagem verdadeira? Por óbvio que nós estamos falando da imagem verdadeira. Para eu poder afirmar que você é maravilhoso, o maravilhoso Filho de Deus, perfeito e saudável, eu só posso estar falando da sua imagem verdadeira. Por quê? Porque a imagem fenomênica, ela depende dos elementos mentais. Então, eu sou o maravilhoso Filho de Deus. Porque na minha essência tem imagem verdadeira, mas o João manifestado, não. O João manifestado depende dos elementos mentais que eu coloco dentro de mim. Então, se eu tiver com bons elementos mentais, a minha projeção vai ser uma projeção boa, próxima à imagem verdadeira. Mas quando eu afirmo o homem é filho de Deus, eu estou falando da força vital, que é a imagem verdadeira, que está dentro de cada pessoa. Então, tanto a pessoa mais fantástica do mundo, quanto aquela pior, ambas têm a força vital dentro de si, ambas têm a potencialidade dentro de si. A diferença é que uma está vivenciando aquele momento de muito sofrimento por vários motivos dos 4 elementos mentais que ela tem. Alguma coisa está acontecendo para que aquilo ocorra na vida dela. E aquela pessoa que é a top do mundo, também por causa dos seus elementos mentais, ela está vivendo aquilo. Mas ela acaba que ela tem uma visão dela própria diferente. É basicamente o seguinte, a pessoa que acredita nela, ela costuma falar das virtudes. A pessoa que não acredita nela costuma falar das falhas dela. Então, essa maneira de enxergar diferentemente a sua imagem fenomênica já é um passo para construir a autoconfiança. Ajuda? Ajuda, óbvio. Quando
a gente está se sentindo bem, quando a gente está se sentindo assim, com uma roupa bonita, as pessoas elogiam, pô, a gente fica bem melhor. É óbvio, isso ajuda, mas não é a totalidade da construção da autoconfiança. Tem um exemplo muito interessante que é o seguinte, você bota uma blusa, é uma blusa normal, então você sai para comprar uma blusa, tanto homem quanto mulheres, você sai para comprar uma blusa e você fala, vou comprar uma blusa para o dia a dia. Então aquela blusa ela vai estar na classificação C. É uma blusa mediana, não é uma blusa muito cara, é uma blusa que dá para eu ir ali, bem arrumado, mas não é nada que, uau, parece que você vai para a festa. Aí você compra aquela blusa. Vamos supor, você compra uma blusa na cor vermelha. Aí você coloca aquela blusa e você sai. Na hora que você sai, a pessoa vira para você e fala assim, meu Deus, você está lindo, você está linda, como o vermelho te cai bem. Nossa, você ficou ótimo, você ficou ótima. O que vai acontecer com aquela blusa? Ela automaticamente é promovida para o nível A. Ela será uma blusa separada, que todas as vezes que você quiser sair e mostrar e sentir confiança, você usará aquela blusa. Isso é um estímulo que veio no fenômeno e te ajuda a construir a autoconfiança. Então isso é importante, isso é ótimo. Só que não basta somente aguardarmos estímulos fenomênicos para construirmos nossa autoconfiança. Nós precisamos saber quem nós realmente somos. Por quê? 2 motivos. Primeiro que quando você está independente disso, a sua autoconfiança é verdadeira, ela é pura, ela é uma força motriz poderosa para transformar, porque você sabe qual é a fonte. Segundo, e se você não tem estímulo nenhum? E esse é um ponto muito importante. Tem pessoas que não recebem estímulos. Tem pessoas que, quando acorda, a própria família joga para baixo. Os amigos jogam para baixo. Às vezes, até dentro do relacionamento, joga para baixo. Não recebe elogio de ninguém. Os filhos não elogiam, ninguém elogia. É crítica o tempo inteiro. Como uma pessoa que está mergulhada em críticas, está mergulhada em pensamentos negativos, em frases negativas, é capaz de construir uma autoconfiança? Somente se ela mergulhar na força vital que está dentro dela. Então, por isso que esse caminho da filosofia da Seichonei, da espiritualidade profunda, é tão fundamental. Por quê? É muito fácil eu falar em construir, acredite em você, quando você está no meio que te ajuda muito. Pô, é moleza. Eu acordo de manhã, meu pai me levanta assim, vamos lá, campeão, você é o máximo. Eu chego na cozinha, minha mãe vira e fala assim, nossa, mas chegou aqui meu campeão, você é fantástico. Você chega no trabalho, o seu chefe fala, não sei por que eu sou seu chefe, era você que deveria ser meu chefe, de tão bom que você é. Aí você chega assim em casa, aí à noite você vai sair com a namorada, com o namorado, eles olham para você e falam assim, meu Deus, como você é bonito, como você é perfeito. Aí você chega em casa, pô, eu sou o cara. Outra coisa é você levantar e você não ter esses estímulos, pelo contrário, só ser criticado, só ser xingado, só ser menosprezado. Como você vai construir a fé em você próprio? Você precisa mergulhar profundamente na sua essência. E é aí que vem um trabalho espiritual. Lembrem-se sempre de uma coisa, o trabalho espiritual é trabalho, precisa de esforço e dedicação. Muitas vezes a pessoa, mesmo recebendo estímulos, ela não acredita nela própria. Ela não acredita. E por que ela não acredita? Porque mesmo recebendo os estímulos, a mente e o karma dela acredita piamente que ela não nasceu para ser feliz. Então ela é jogada no mais profundo pessimismo e lá ela vai curtindo naquele sentimento masoquista, sadomasoquista, né? Porque ela própria impõe sofrimento a ela, então ela vai vivendo aquele sentimento assim, sádico, masoquista de ver o sofrimento e sentir o sofrimento e ela vai curtindo entre aspas, né? Mas o espírito dela gosta daquela situação para que ela tenha o fracasso e ela sinta no fracasso a razão dela de ser. Então, mesmo a pessoa recebendo estímulo, às vezes ela é jogada para o fundo do poço exatamente porque ela não acredita na força vital dela. Então, o que acontece? O pensamento da Seichonei vem corrigir esses hábitos mentais, vem corrigir esses elementos mentais a fim de que você saiba quem é você.
quem é você. Acreditar em você é acreditar na essência do que é você. Olha que bonito. Acreditar, ter fé em você é você acreditar na essência da sua natureza. É a essência que você tem que acreditar. É a essência. É ela que vai te dar o norte. É ela que vai te fazer crescer. É ela que vai te dar a força para você superar. É ela que vai te dar a coragem de continuar. É ela. Por quê? Preletor, meu corpo é defeituoso. Eu tenho problemas seríssimos de saúde. Eu tenho inúmeras limitações. Eu não tenho condições. Como eu posso acreditar? Se você for na sua essência, na força vital, você vai falar, pera lá, se Deus habita dentro de mim, então eu tenho capacidade de manifestar uma força que até antes eu não conhecia. E quanto mais você acessa, presta bem atenção, quanto mais você acessa essa força vital, mais a sua imagem fenomênica começa a crescer. Começa a crescer. Então o que acontece? Você começa a exercitar, visualizar e manifestar a sua imagem verdadeira. Quanto mais você acredita na sua essência, mais você sabe quem você é. E a Seitonoi é categórica, ela afirma, essa imagem fenomênica não é você. Você é a imagem perfeita criada por Deus. Por isso que nós afirmamos que o homem é filho de Deus. Preletor, como é que você pode afirmar que o homem é filho de Deus? Você não está vendo presídio cheio de pessoas assim, com mentalidades absurdamente equivocadas? Sim. As imagens que estão no presídio são imagens fenomênicas resultantes de elementos mentais. Eu não estou falando que aquela pessoa lá, ela é filha de Deus. Eu estou falando que a essência da força vital dela é filha de Deus. Se ela corrigir a mente, ela manifesta uma imagem tão maravilhosa quanto o homem mais santo que nós podemos conhecer. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. A capacidade de manifestar ou não a nossa natureza divina é que faz a diferenciação entre os homens. E mais, aqueles que acreditam na verdade, na essência, eles são aqueles que têm todas as condições de manifestar a força vital. Então, o primeiro ponto para que você possa acreditar em você é você descobrir quem é você. O primeiro ponto. Como é que eu posso acreditar em mim se eu sou um ser tão pequeno, um ser tão vil, um ser assim tão insignificante? É porque esse ser pequeno, vil, insignificante, não é você. É simplesmente uma imagem dos seus elementos mentais. Apenas isso. Não é você. Você, na verdade, é um maravilhoso filho de Deus. Nossa, preletor, então eu sou um maravilhoso filho de Deus? Sim, você é. Como eu faço para manifestá-lo? É aí que vem as práticas da Seitonoi. Por que nós fazemos a meditação Shinsokan? Exatamente para que nós possamos sentir em coração, em alma, em espírito, essa natureza divina da criação. Quanto mais nós meditarmos, aprofundarmos a nossa mente, mais nós vamos poder sentir a nossa essência e acreditar em nós mesmos. É assim que a gente avança. Você toma aquela pancada da vida. Você tem uma empresa, sua empresa falha. Você está num casamento, seu casamento termina da pior maneira possível. Você é diagnosticado com uma doença incurável, fatal. Como você vence isso? Simplesmente descobrindo quem você é. Por mais que o corpo sucumba, por mais que as situações fenomênicas sejam piores, as piores possíveis, se você entender que na sua essência há a força vital infinita, você acreditar na sua essência divina, a sua imagem verdadeira, você consegue acreditar em você e você manifesta uma força que supera qualquer situação. Supera. A nossa capacidade em vencer na vida, a nossa capacidade de manifestar os nossos talentos está diretamente ligada à sua percepção de quem você é. Então, quando eu falo, acredite em você, eu poderia mudar essa frase para descubra quem é você.
Porque quando você descobrir quem você é impossível você não acreditar em você próprio. Se você agora está assistindo essa palestra e de repente você está se sentindo a pior pessoa do mundo, você está se sentindo abandonado, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja de oportunidades, se você agora está com medo de pandemia, se você agora está com medo de doença, se agora você está com medo do futuro, se você está se sentindo inseguro, sozinho, se você está perdendo inclusive a vontade de viver, saiba que tudo isso que está acontecendo são os elementos mentais armazenados. Não são vocês, não é você. Você é um ser sublime. Dentro de você pulsa a mesma força que faz o universo se movimentar. A mesma força que faz com que tudo aconteça. Essa força vital, esse infinito fluir da vida, ele está dentro de você. Então você é muito maior do que qualquer situação. Você é muito maior do que qualquer fim de relacionamento, você é muito maior do que qualquer problema econômico, você é muito maior do que qualquer problema financeiro, você é muito maior do que qualquer problema de saúde, você é muito maior do que qualquer situação aparente que te limite. Porque você é, na essência, a força vital de Deus. Então, acreditar em você é você descobrir quem você é. E quanto mais você descobrir quem você é, mais você vai, por consequência, acreditar na sua potencialidade. Então, o que a Seichonoye faz é nos passar inúmeros exercícios mentais e espirituais para nós praticarmos a fim de acessarmos cada vez mais a nossa essência. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. É tão importante. O que faz com que a pessoa se levante de manhã e supere os mais difíceis obstáculos colocados à sua frente? É a convicção de que ela tem uma força vital dentro de si. Aí a gente pega o que o professor Masaharu Taniguchi falou aqui no livro A Verdade da Vida, volume 25. A autoconfiança consiste no conhecimento da poderosa força vital que cada um possui dentro de si mesmo. Então, ou seja, quanto mais você conhecer a sua força vital, mais você vai ter autoconfiança. E quanto maior a sua autoconfiança, maior a sua capacidade de transformar os elementos mentais e mudar a sua vida. Então é muito, muito, muito importante compreendermos isso, porque a partir desse conhecimento é que nós construímos todo o pensamento iluminador da Seichonoye. Então nós afirmamos, a doença não existe. Aí a pessoa vira e fala assim, mas pera lá, a doença não existe? Como é que você fala isso no meio de um momento em que só tem doença ao nosso redor? A doença que nós enxergamos são elementos mentais manifestados no mundo fenomênico. Eu não estou falando que a doença não aparece no mundo fenomênico, não. Eu estou falando que ela não é existência real. Ela não tem essência porque ela não foi criada por Deus. Ora, se ela não foi criada por Deus, ela não tem essência, então ela não tem existência perene. Então, pera lá. Então, por que a doença se manifesta? Por causa dos elementos mentais. Então, ou seja, se eu corrigir os elementos mentais, eu corrijo a manifestação da saúde? Sim. Sim. É assim que as doenças são curadas. Quando a pessoa corrige os elementos mentais que a fazem projetar no mundo fenomênico. A gente fala, a pobreza não existe. Não, pera lá, preletor. A doença até que eu consigo tentar entender. Mas se o senhor fala que a pobreza não existe, o princípio é o mesmo. Deus criou a pobreza? Não. Não. No céu não tem comunidade, no céu não tem classe D, E, F, G, no céu só tem riqueza, porque Deus é a infinita provisão. Se Deus é a infinita provisão, a essência é a riqueza. Então, só foi criada a riqueza. Mas espera lá, preletor, então por que manifesta a pobreza e tanta pobreza no mundo? Por causa dos elementos mentais que manifestam no mundo fenomênico. Quer dizer que se eu corrigir a minha mente, se eu corrigir os elementos mentais, eu prospero em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A mesma coisa, o amor.
Deus é o mais profundo amor. Então a essência de Deus é amor. Por que que no mundo manifesta tantas situações que aparentemente não tem nenhum amor? É por causa dos elementos mentais. Quer dizer que se eu corrigir os meus elementos mentais, o amor se manifesta? Exato. O que eu quero explicar? A imagem fenomênica é passageira. Ela é decorrente dos elementos, das vibrações, dos acúmulos dos pensamentos. Então é passageiro, é uma miragem, é uma sombra. O que existe de verdade é a sua imagem verdadeira, é a essência de Deus que habita no seu interior. O seu corpo morre, a sua essência nunca. O seu corpo sofre, a tua essência nunca. O teu corpo passa por vicissitudes, a tua essência nunca, porque a tua essência é Deus. A sua essência é o mais profundo, sagrado que existe no universo. Então a tua essência não vive essas amarguras que o eu fenomênico passa. Então o eu fenomênico não é uma existência verdadeira. Por isso que a Seitonoye tem essa coragem de afirmar. E choca. E por que algumas pessoas ficam tão chocadas, até revoltadas? Algumas pessoas falam, meu Deus, que absurdo o que vocês falam. Porque elas acreditam que elas são somente o fenômeno. E nós não. Nós afirmamos corajosamente que nós somos a nossa imagem verdadeira. E ainda falamos, o fenômeno não existe. Ainda vamos mais longe. E isso é libertador. Aquelas pessoas que não querem acreditar, sintam-se à vontade. Os elementos mentais estão aí para todo mundo se deleitar, seja positivo ou seja negativo. Quem quiser se banhar nas águas da purificação e da iluminação, que seja bem-vindo. Aqueles que querem se banhar na lama da ilusão, façam como lhe aprouver. A vida se encarregará de lhe trazer a oportunidade, porque a vida, ela é justa e sábia. Preletor, eu não concordo que a vida é justa. Assista as palestras anteriores para você entender em que ponto que eu estou querendo trabalhar a questão da justiça. Ou seja, os elementos que compõem, os elementos mentais, fazem com que nós colhamos aquilo que nós plantamos. Então vamos lá. A nossa essência é a força vital. Então, quando nós acreditamos em quem nós somos de verdade, a nossa vida muda. Imagina só, você acorda sem memória, você não sabe quem era você. Você levanta e os médicos vêm falar assim, olha, nós viemos te dar as notícias, que bom que você sobreviveu, você sofreu um acidente, bateu a cabeça, você esqueceu quem você era. Aí você fala, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Aí me fala, quem eu sou? Aí as pessoas viram e falam assim, você era a pessoa mais maravilhosa que existiu na face da terra. Nossa, você é uma pessoa bondosa. Você é rico, você é um bom pai, você é um bom marido, você é a mulher mais bonita do mundo, você é rica, uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma profissional de sucesso. Quando a pessoa vai falando, você começa, caramba, eu sou isso tudo, maravilha. Você começa a se engrandecer. Agora, se te falarem, olha, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa horrível, não sei por que você não morreu, aí você já começa, nossa, realmente, eu devia ter morrido. Esse exemplo que eu estou trazendo é para mostrar o quê? Dependendo daquilo que te mostram, do que você é, você consegue elevar a mente ou não. Então, o movimento da Seitonoye, ele existe exatamente para mostrar à humanidade, olha, quem são vocês? A nossa missão é trazer quem são vocês. É fazer o mesmo que Jesus Cristo pregou há mais de 2000 anos e Sakyamuni pregou há mais de 2500 anos. É trazer as pessoas quem elas são. Jesus Cristo falou, quando for orar, entra no teu quarto em silêncio, clama a teu Pai. Clama ao teu Pai. Ora, se Deus é o meu Pai, eu só posso ser filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, dentro de mim habita essa força vital. Então o que eu preciso fazer é aprender a descobrir a minha força vital para que eu possa acreditar em mim. Então tem pessoas que gostam de falar, eu sou um ser insignificante, eu sou uma pessoa deplorável. Na verdade o que ela está falando é que a mente dela é deplorável. E nisso ela pode ter toda a razão. A mente dela é deplorável, mas ela, na essência, não é. Se você ficar o tempo inteiro só acreditando que você é deplorável, seja-te feito conforme a tua fé. Quem acredita que é pequeno, pequeno será. Quem acredita que é grande, grande manifestará.
a grandeza manifestará. Porque se eu acredito que eu tenho uma força gigantesca dentro de mim, Nossa Senhora, é aquela história do leão que é criado no meio das ovelhas. Passou a vida inteira acreditando que era ovelha. O dia que é necessário manifestar a força vital, ele descobre que, mesmo tendo vivido entre ovelhas, na essência ele sempre foi um leão. Então, quando ele descobre que ele sempre foi um leão, ele, meu Deus, eu vou manifestar o leão que está dentro de mim. É a mesma coisa. Tem pessoas que passam a vida inteira acreditando que são a poeira daquilo que tem de pior. E quando descobrem a maravilha que elas são na sua essência, abrem-se as portas das infinitas possibilidades. Tem que trabalhar, por óbvio. Nada vai cair do céu. Descobri que sou filho de Deus, o céu vai se abrir. Pronto, agora tudo veio. Não. O fato de descobrir que você é filho de Deus vai te fazer ter toda a energia necessária para você manifestá-lo em atos concretos. Olha que maravilha. Professor Masaru Taniguchi, na página 184. A autoconfiança, travessão, a convicção da própria capacidade é o fator principal que desperta em nós o interesse pelos estudos, pelo trabalho, enfim, por todas as atividades desta vida. Então, o que é autoconfiança? A convicção da própria capacidade. Você vai estudar uma língua, você vai arrumar um emprego, você vai fazer um doutorado, um mestrado, você vai fazer um concurso, você vai fazer uma prova, você vai se declarar para uma pessoa, você vai construir uma família, você vai educar um filho, não importa. Tudo vai depender da capacidade que você tem, da convicção que você tem da sua própria capacidade. Então, a convicção que você tem, ela é desenvolvida à medida que você descobre quem você é. Quem você é. Muitas pessoas são tímidas, muito tímidas, muito tímidas. Por quê? Porque em algum momento passaram por alguma situação muito vexatória, ou porque nunca desenvolveram, têm vergonha, às vezes são porque criticam muito os outros e têm medo de ser criticado. Mas o que acontece? No momento em que aquela pessoa descobrir que ela é filha de Deus, ela vai falar, pera lá, Deus não é tímido, Deus chega com assim, toda presença, não é à toa que ele cria um universo, você vê, já é difícil viajar 1 ano-luz, já é um negócio absurdo você viajar 1 ano-luz. E ele me cria um universo com pelo menos até hoje a medida com mais de 13 bilhões de anos-luz. Então você vê, o cara já chegou, já chegou chegando. Aí o que acontece? Então timidez não é atributo divino. Então a pessoa ela é tímida. No momento que ela descobre que ela é filha de Deus, espera lá, se Deus está dentro de mim, se a força vital de Deus está dentro de mim, então eu sou capaz de superar a timidez. E como é que vai superar a timidez? Enfrentando situações que precisam se expressar. Então a pessoa começa a criar uma grande capacidade de se expressar, uma grande capacidade de falar, uma grande capacidade de demonstrar. Como? Enfrentando as dificuldades, vencendo a timidez com a convicção de que ela é capaz, porque ela é filha de Deus. Tem tantas pessoas que desistem dos seus sonhos, porque falam, isso não é para mim. Sonho, às vezes, mudam. O que não pode é você desistir de um sonho acreditando que não tem capacidade. Você tem capacidade sim, só que você precisa aprender a exteriorizar. Vá na essência, retire a convicção de quem você realmente é e trabalhe para manifestar. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Mas muitas vezes as pessoas botam empecilhos. Eu não tenho capacidade. Eu não nasci para falar língua. Olha, se você aprendeu português, por que você não aprendeu? Por que você nasceu sem capacidade para falar línguas? Talvez você precise trabalhar mais a convicção de quem você realmente é. Porque quando você acessar essa força vital, o que lhe é impossível? Pode demandar tempo? Sim. Pode demandar muito esforço? Sim. Ninguém está falando que a coisa vai ser fácil, mas ninguém também está afirmando que é impossível. Pelo contrário, é possível, desde que você se empenhe, trabalhe e se dedique sabendo quem é você. É preciso adquirir a convicção básica de que temos capacidade infinita
Isso não é outra coisa senão a convicção de nossa filiação divina. Vou repetir essa frase porque essa frase é fantástica. É preciso adquirir a convicção básica de que temos capacidade infinita. E isso não é outra coisa senão a convicção de nossa filiação divina. Quem é que é infinito? Deus. Então eu só posso ter capacidade infinita se eu for filho de Deus. Olha como é que fecha. Olha como é que o raciocínio ele não só é lógico, coerente, como ele me traz esperanças e possibilidades. E isso não é mera teoria não, viu? Não é mera teoria não. Todo mundo que pratica e exterioriza sua força vital manifesta uma capacidade incrível, sendo ou não sendo da Seichonoye. Esse é um ponto que é muito importante. A Seichonoye nos dá um caminho fácil, ela explica. Muitas pessoas sabem disso aqui intuitivamente. A Seichonoye mostra, ela dá as ferramentas, ela ensina a prática da meditação Shinsokan. Quando ela ensina a prática da meditação Shinsokan, o que ela está fazendo? Te ensinando a acreditar na sua filiação divina. Quanto mais você acredita na sua filiação divina, mais você acredita na sua capacidade infinita. Quanto mais você acredita na sua capacidade infinita, maior a força que você tem para fazer o necessário para manifestar os seus talentos, conquistar os seus sonhos e levar uma vida feliz. Porque, gente, felicidade, eu já falei em outras palestras, não é um local que você chega. Felicidade é o caminhar que você faz da sua existência. Então, ou seja, felicidade não é um objetivo que você atinge. Felicidade é a postura mental com que você caminha. Então, quem sabe que tem força vital e caminha sempre com a felicidade de saber que é filho de Deus, leva uma vida feliz, mesmo que todos os seus elementos mentais não estejam os melhores possíveis. Então, a felicidade, ela é diretamente relacionada com o saber quem você é e viver manifestando a capacidade infinita. Olha só que interessante. A criança, quando brinca, ela brinca e às vezes a brincadeira dela está toda errada. Ela está fazendo tudo errado, mas ela está se divertindo. Mesmo tendo 1 milhão de limitações, mesmo fazendo as coisas tudo errado, ela se diverte. Por que a criança se diverte? Porque ela sabe intuitivamente que tem uma força grandiosa dentro dela. Você nunca observou um bebê, uma criancinha de 1 ano, levantando, vai andar. Aí ela cai de bunda. Aí quando ela cai de bunda, ela vira, eu não nasci para isso, como a vida é injusta. Bebê não fala isso. Bebê cai de bunda no chão, machuca, o que ele faz? Levanta. Criança sai correndo, tropeça e ela deixa toda a camada da frente dela, da pele, no asfalto. Ela faz aquela escamação assim natural, sai toda sangrando. Você bota o menino no balde de metiolate, que hoje em dia não arde. Na minha época, você tinha mais medo do metiolate do que do corte, porque ardia que era um negócio. Aí você bota aquele menino no metiolate, você bota ele para secar. Secou, criou casquinha, o que o menino vai fazer? Correr do mesmo jeito no asfalto. Por quê? Porque ele sente aquela vontade de desenvolver, ele sente aquela condição, aquele impulso da vida. Por isso que criança é viva, porque ela tem aquele impulso, ela sente a capacidade infinita dentro dela e ela anda com toda a força para manifestar aquela capacidade. A gente vai crescendo, chega na adolescência, o subconsciente abre, vem aquela gama de complexos que você não sabe de onde que eles surgem, e você começa, ai que eu não posso, ai que eu não consigo, ai que eu não quero, ai que eu não gasto. E começa a vir aquele tanto de coisa e você começa a se limitar. E quando você observa, você parou de sonhar. Aqueles sonhos de criança, eles vão deixando de ser algo conquistável e passa a ser algo do imaginário. Ah, era só a bobeira que eu tinha quando criança. Mas não. Quando você alimenta, quando você sabe que você tem essa força vital, você tira a força. Às vezes, quando você menos espera para concretizar, para realizar, para fazer aquilo que é o necessário para exteriorizar a grandiosidade que tem dentro de você. Em resumo, você é filho de Deus. A tua missão é manifestar o Filho de Deus. Acreditar em você é você saber quem você é.
a essência que habita dentro de você e criar os mecanismos necessários para você acessar essa força vital. Por isso que um praticante da Seichono, ele muda a vida. Ele é melhor do que os outros? Em absoluto. Acabei de falar que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Quem pratica a Seichono é filho de Deus? É. E quem não pratica? Também. Então, preletor, se quem não pratica também é filho de Deus, para que eu vou praticar? Porque a prática não é para você se tornar filho de Deus. A prática é para você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é mais fácil você acreditar e manifestar. Se eu sei quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir. Se eu não sei quem eu sou, eu fico à sorte dos elementos mentais. Se me jogarem para um lugar bacana, sorte minha, karma meu, maravilha. Se me jogarem para um lugar ruim, porque é porcaria, não fui abençoado. Todo mundo é abençoado. Cada um tem a sua missão, mas todos nós somos abençoados porque todos nós temos a força vital no nosso interior. Todos nós temos a força vital no nosso interior. Então, todos nós temos a bênção de ter a vida. Então, todo ser humano é abençoado. É que as pessoas têm o hábito de falar que bênção é somente coisa material. Aí ele ganhou uma casa, nossa, como fulano é abençoado. Nossa, ele casou com uma pessoa maravilhosa, como fulano é abençoado. Ok, ele manifestou bênçãos na sua imagem fenomênica, mas todo ser humano é abençoado porque todo ser humano tem a força vital no seu interior. Então, se você compreende isso, você já começa a pensar, caramba, eu sou abençoado, porque eu tenho uma força vital. E se você descobre e tem como praticar os caminhos para manifestar, fica mais fácil. Eu devo tudo o que eu já conquistei. E eu falo conquistar não é matéria, não é dinheiro. Tudo que eu conquistei no que diz respeito a crescimento espiritual, de caráter, de convicção, graças aos ensinamentos da Seichono. Por quê? De tanto ler os livros, de tanto fazer as práticas, a minha consciência ela se expandiu, ainda tenho muito o que fazer. Mas a um ponto de eu realmente começar a acreditar muito em mim. E é interessante que na minha adolescência, tudo o que eu falava que eu ia fazer, ninguém acreditava. Eu falava, vou fazer isso, todo mundo. Tá que você vai. Eu lembro que na faculdade eu falava assim, vou estudar para um concurso público. Meus colegas, tá, mais um. Vai ser mais um que vai pagar o dízimo lá para os organizadores de concurso, mas não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque eu falava, mas ainda não tinha aquela vibração da convicção de quem nós somos na essência. Comecei a fazer a prática da meditação Shinsokan, comecei a ler os livros, a coleção A Verdade da Vida, e comecei a ler muitos livros. Só abrindo um parênteses, no ano passado, só de livros da Seichono, só de livros, eu li 8. É um número pouco. Para mim, é um número muito bom, porque dentro de todas as atribuições e atribulações pelas quais eu passo, tudo que eu tenho que resolver, o tanto de coisa, e o pouco tempo que me resta para ler, porque eu ainda tenho que ler as questões do trabalho, eu ainda tenho que ler as atualidades, eu ainda tenho que me aperfeiçoar em um monte de coisa. Então, dentro do tempo que me sobra para ler, eu achei que 8 livros foi um número muito bom. Para mim, cada um tem o seu número, cada um tem a sua realidade. Então, ou seja, eu estou constantemente lendo, estudando e me aperfeiçoando. Então, de tanto ler, de tanto praticar, vai abrindo. Essa convicção vai brotando. Chegou um ponto na minha vida que foi a coisa mais engraçada. Tudo começou a mudar. Quando eu falava, eu vou fazer, o pessoal, nossa, teve uma vez, foi muito engraçado, numa rodinha, eu cheguei para meus colegas e falei assim, vocês viram que abriu o concurso tal? Aí o pessoal, eu vi que abriu o concurso tal, você viu? Só tem 25 vagas. Aí eu falei, eu vou fazer. O pessoal, não, só tem 24 vagas agora. Mas eles falaram sério, ficaram tristes. Pera lá, gente, mas eu ainda nem fiz. E detalhe, não passei nesse concurso, não passei. Mas o que acontece? Nós vamos gerando uma convicção dentro de nós, que essa convicção vai também influenciando as pessoas. E quando influencia as pessoas passam a acreditar em nós. Então, aquela coisa que a pessoa ela gera, aquela confiança, ela gera aquela vibração, aquela aura que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu acredito em você. Da onde vem isso? É a fé, é a força, é a crença que a pessoa tem na própria essência ou na capacidade que ela tem. Acreditar na própria capacidade é acreditar na própria força vital. Então, as pessoas que praticam o ensinamento da Seichono, elas têm uma maior possibilidade de chegar a isso.
Mas tem pessoas que estão na Seitiorê, mas não trabalham a imagem verdadeira, não vão na essência da imagem verdadeira, estão lá porque gostam. Eu gosto da Seitiorê porque a Seitiorê me elogia, eu gosto da Seitiorê porque a Seitiorê é legal, eu gosto da Seitiorê porque tem umas coisas bonitinhas. Mas se a pessoa não trabalhar, ela não manifesta a força infinita. Então, é fundamental para que a pessoa possa viver a verdade que ela pratique. Por isso que eu bato tanto na tecla, tem que praticar, não pode ficar só no oba-oba. Porque no oba-oba você não vai, no oba-oba você não cresce. Tem pessoas que têm os livros, um monte de livros da Seitiorê, eu falava isso eu comentei isso numa palestra que eu dei para a liderança dos jovens. Tem pessoas que pegam os livros da Seitiorê e deixam no armário. O armário está super iluminado, as traças vêm, comem os livros, elas vão para o mundo da imagem verdadeira. Você fica, por quê? Porque o livro está lá, mas você não está se alimentando. A gente precisa ficar lendo constantemente, porque é a todo momento que a nossa mente é arrastada. Os elementos mentais são muito fortes, eles arrastam a gente. Aí você levanta de manhã, eu sou filho de Deus, sou, tudo já melhorou, tudo já melhorou, com certeza. Na segunda-feira, aí vem aquelas notícias, aumentou a pandemia, aumentou isso, inflação, tal. Na terça-feira você já está, eu sou filho de Deus. Sou, né? Eu acho que eu sou. Aí vem mais notícia, porque aconteceu isso, morreu fulano, ciclano, mais uma dupla sertaneja nasceu, aí você já começa a ficar mais desanimado ainda. Aí chega na quarta-feira, você já está, eu acho que eu sou filho de Deus. E assim continua. Quando chega no domingo, você já está, cara, o mundo vai acabar, um asteroide vai chegar e realmente não tem nada que vai dar certo. Por quê? Nós temos uma tendência a achar que as coisas negativas, que as coisas vão acontecer, e é uma tendência natural da mente fenomênica. Então a gente sempre tende a ir um pouco para o negativismo. Então a gente precisa estar se alimentando. Para quê? Para que a gente continue acreditando que nós vamos manifestar a nossa capacidade infinita. Isso precisa de esforço, isso precisa de tempo, isso precisa de trabalho, isso precisa de tudo para que a gente possa crescer em todos os sentidos. Então presta bem atenção. Prática é constante, porque se você não praticar, você não sente afiliação com Deus. Se você não sente afiliação com Deus, você não tem essência, você não acredita em você. Mesmo estando dentro do movimento da Seitiorê. Porque para estar dentro do movimento, você precisa dançar. É mais ou menos o seguinte, você está numa festa, você está na festa, está todo mundo dançando na festa, só você paradão. Você está na festa, mas você não está curtindo a música, você não está expressando a arte do movimento dentro daquele momento de alegria. Você está na festa, mas você não está curtindo a festa. Então tem pessoas que estão, mas não estão curtindo quem elas são. Então precisamos curtir quem nós somos, e para curtir quem nós somos, a prática é fundamental. E detalhe, como que nós vamos extrair a nossa força vital? Por meio dos acontecimentos. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu pegar verde. Verde não. Deixa eu pegar azul. Como é que a força vital vai se manifestar? Por meio dos acontecimentos, por meio das dificuldades, por meio das dificuldades, por meio das experiências. Então, ou seja, todo o arcabouço daqueles fatos que compõem a nossa vida são elementos fundamentais para manifestar a nossa força vital. Nossa força vital, ela está latente. É que nem um motor, o motor de um carro. Vamos pegar um motor bem possante. Vamos lá, o motor tem 400 cavalos. Motor bem forte, ele tem 400 cavalos, você tem capacidade de desenvolver 400 cavalos de potência e acelerar esse carro. Mas se você não pisar no acelerador, não vai. E mais, você só vai conseguir sentir
O que é pisar no acelerador? Se você ligar o carro, botar o cinto de segurança, pisar no acelerador e curtir a potência do motor. É a mesma coisa. Nós temos essa potência dentro de nós, mas ela só vai se manifestar na hora que nós enfrentarmos os acontecimentos, as dificuldades e as experiências, com a mente positiva, com a mente alegre, com a mente grata. Mas como é que eu vou enfrentar isso com a mente grata, com a mente alegre, se você souber quem você é? Olha que interessante, você vai patinar no gelo, olha que chique, você chega e fala assim, vou patinar no gelo. É uma coisa que as pessoas ficam, uau, ainda mais aqui em Brasília, no Cerrado, no meio do Cerrado, vou patinar no gelo. Aí beleza, você vai patinar no gelo. Eu nunca vi alguém patinando no gelo falando assim, meu Deus, como a minha vida é uma desgraça que eu estou patinando no gelo. A pessoa ainda paga, ela se diverte. É fácil patinar no gelo? Você imagina só, o gelo escorrega, você pega uma lâmina, você bota o seu peso em cima de 2 lâminas no gelo. É fácil? Com certeza não. E é exatamente porque é difícil, é que quando você começa a patinar, você se sente muito bem e você começa a fazer alguns movimentos lindos, porque você está se equilibrando em cima de duas facas no gelo. São 2 lâminas que você está em cima no gelo. Então, quando você faz aqueles movimentos, você roda, você para, você dá aquela derrapada, aquilo fica bonito, por quê? Porque era uma dificuldade que foi superada com esforço. Então, você não vê as pessoas sofrendo quando elas praticam esporte. E o esporte tem dificuldade. Por que ela não sofre? Porque no esporte, ela sabe que ela está desenvolvendo a força vital dela. O que o mestre fala no livro dos jovens? Divirtam-se com as dificuldades. Como é que alguém pode falar para a gente se divertir com as dificuldades? Somente aquele que conhece quem nós realmente somos, como o professor Masaharu Taniguchi conheceu. Como ele sabe que dentro de nós existe a força vital, ele fala, divirta-se com as dificuldades, porque dentro de você habita um gigante chamado Deus, que está prontinho para ser colocado para fora, desde que você aceite trabalhar para isso. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Acredite na vida que lhe impulsiona. Acredite na vida que lhe vivifica. Acredite na sua essência. Irmão, irmã, não importa o que você esteja vivendo neste momento, Deus está no seu interior. A força de Deus está no seu interior. Aceite e manifeste-a. Tenho certeza que você conseguirá vencer, superar qualquer dificuldade e fará brilhar o espírito grandioso da vida que habita no seu interior. Vamos juntos saber quem nós somos, acreditarmos no que nós podemos e termos a autoconfiança na nossa imagem verdadeira. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho ou filha de Deus? Acredite e trabalhe. Você vai conseguir. Acredite em você, porque Deus acredita, porque foi Ele que te fez. Vamos agora fazer a nossa prática da meditação Shinsokan para termos ainda mais essa convicção de quem nós realmente somos. Acredite em você, porque Deus acredita. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan. Vamos, mãos justapostas em frente ao rosto, respiração lenta, vagarosa, semblante sereno. Vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me.
Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora visualizemos com os olhos mentais o mundo da imagem verdadeira. Mentalizamos o início dos atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia, envolvendo todo o meu ser. Estou aqui agora no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a companhia de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje. Meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar esse vídeo e também dar o seu like. Isso ajuda com que o próprio YouTube divulgue a palestra, os assuntos relacionados à verdade, homem filho de Deus, divulgados pela Seitianoye, ao maior número possível de pessoas. Então, não deixe de expressar o seu carinho compartilhando e curtindo o vídeo. Nosso dever de casa de hoje não podia ser outro. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias. Segundo, repetir a frase, sou filho ou sou filha de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Quanto mais nós repetirmos isso, mais tomamos consciência de quem nós somos, e quanto mais você tomar consciência de quem você é, mais autoconfiança você gera exatamente porque você sabe quem você é. Logo, acreditar em você depende de você saber quem você é. Vamos cada vez mais descobrir a nossa natureza divina e termos a força para manifestá-la. Meu muito obrigado, uma feliz semana, um beijo no coração e até a próxima segunda.